Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do Reforma em Debate e hoje eu estou com a Juliana para falar sobre um assunto extremamente delicado e relevante para as empresas, que são os contratos no contexto da reforma tributária. A reforma tributária vai trazer uma série de mudanças e isso demanda das empresas uma atenção especial com relação aos contratos, tanto em termos de contratos com fornecedores quanto com clientes. Juliana, por que esses contratos, especialmente de longo prazo, merecem uma atenção especial no contexto da reforma tributária? A análise desses contratos de longo prazo diante da reforma ela é muito importante porque esses contratos eles foram elaborados no passado ou estão sendo elaborados nesse momento presente, considerando o contexto contemporâneo dessa elaboração e dessa assinatura. Então, as regras desses contratos, inclusive a precificação, ela é elaborada pensando na carga tributária incidente durante aquele momento. E como esses contratos eles vão ter aí a sua vigência, né, ao longo do período de transição ou mesmo após a implementação efetiva e definitiva do IBS e da CBS, é muito importante analisar como e se esses contratos estão tratando da alteração da carga tributária sobre a operação, como uma forma de antecipar os riscos ou mesmo de antecipar oportunidades da reforma tributária. Porque muitas vezes esses contratos já estão vigentes há anos ou têm a previsão de vigência por prazo indeterminado e às vezes prevêem um pagamento de um valor fixo por mês, etc., ou de um valor conforme a variação da quantidade entregue de produtos, e tudo isso vai ser impactado não apenas pelos novos tributos, como também pela não cumulatividade e mudança de carga tributária de cada um. Nesse contexto, pelo que você tem visto, existe um modelo ideal para um contrato, uma cláusula que seja salvadora para todas as situações? Não existe uma solução única. Em primeiro lugar, porque os impactos da reforma tributária, eles vão ser muito distintos a depender da operação. Tem operações em que a gente já tem a previsibilidade de que a reforma tributária ela vai gerar um aumento da carga, ou então que vai gerar uma redução da carga. Mas, ao mesmo tempo, também existem operações em que a gente não consegue ter essa certeza de como que a reforma tributária vai impactar. Isso porque essa análise acaba sendo muito particular com relação ao creditamento, como você falou, vai depender muito da base de créditos que aquela empresa particular toma, e também por conta da indefinição quanto às alíquotas. No momento a gente tem essa indefinição quanto à alíquota, mesmo de CBS, tirando no ano de 2026, que é o ano teste, e com relação ao IBS é ainda mais variável porque vai depender muito do estado e do município de destino daquela operação. Então, além dessa mudança com base no possível impacto da reforma, a gente também tem que tratar dos diferentes interesses. E não só, não estou falando só da diferença de interesses entre o comprador e o vendedor, mas mesmo na posição de comprador você pode ter interesses distintos. Por exemplo, a gente pode ver uma empresa em que na posição de compradora, ela prefere, acima de tudo, ter uma previsibilidade do quanto que ela vai desembolsar naquele preço do contrato. Enquanto, por outro lado, você pode ter clientes que eles estão dispostos a arcar com o repasse de eventual aumento da carga tributária naquela operação, desde que, ao mesmo tempo, eles possam se beneficiar de uma redução da carga tributária também, se for o caso, obtendo um desconto no preço daquele contrato. Perfeito, vai variar muito, então, conforme o caso, para que muitas vezes você mantenha a sua situação atual, ou seja, é preciso mexer no contrato para que mantenha ali, a partir de uma nova carga tributária, o cenário atual daquela relação contratual. E a Lei Complementar 214, ela trata do reequilíbrio contratual? Ela trata do reequilíbrio contratual somente no caso dos contratos com a administração pública. Então, os contratos de concessão, os diversos contratos de fornecimento para entes públicos, mas no caso dos contratos privados, ela não traz ali uma indicação de reequilíbrio econômico. Então, se as partes não se anteciparem e não verificarem como que essa questão está trazida nos contratos que elas têm, existe esse risco de que apenas uma parte arque com o eventual aumento da carga tributária ou que uma parte se beneficie da redução da carga tributária. Perfeito. E Juliana, você que está no dia a dia da reforma tributária aqui no escritório,
Como que nós do VBSO podemos ajudar as empresas nessa adaptação de contratos? A gente está fazendo comunicação para fornecedor, está chamando para o diálogo, está negociando. Me explica um pouco do que a gente está fazendo para poder ajudar as empresas nesse sentido. A gente tem feito um trabalho em conjunto com os times de jurídico, suprimentos, comercial das empresas, para ajudar nessa revisão das bases de contratos de longo prazo que eles têm vigentes, ou mesmo das minutas de contratos que eles pretendem firmar no futuro, para ver como que está sendo trazida essa questão do reequilíbrio econômico-financeiro, e tudo isso pensando no contexto específico daquela operação, de como a reforma tributária pode impactar aquela operação e pensando também nos interesses que aquele cliente visa proteger. Se a preocupação maior é com relação à previsibilidade, se a preocupação maior é quanto a um procedimento para a negociação do reajuste. Então, esse tem sido um trabalho que a gente tem feito com relação a cada contrato. Perfeito. Isso é muito importante, né? Porque a reforma tributária tem o ano teste, como você falou, já em 2026. Então, tem um período de transição longo, mas já tem bastante coisa que deve ser modificada já a partir de 2026. Juliana, muito obrigado e a gente volta a falar em outra oportunidade. Obrigada. Obrigado.